Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão. Aqui trazendo mais um vídeo do Sport TV com o pessoal comentando do grande jogo que vai ter hoje entre River Plate e Palmeiras lá na Argentina, hein, gente? Então, pessoal, já deixa seu like, comenta aí o que você acha que vai ser essa partida. Compartilhe para seus amigos e grupos de palmeirense. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! Palmeiras, que vai à Argentina, também joga na Argentina, assim como o Fluminense enfrenta o River Plate. Quem acompanhou a chegada do time do Palmeiras por lá foi o Renato Peters. Salve, salve, meus amigos do Troca de Passes, tudo bem? O Palmeiras já está em terras argentinas. Foi recebido aqui com muita festa por alguns torcedores, muito barulho, muita força antes dessa partida importantíssima contra o River Plate. Temos imagens aí da chegada do Palmeiras, a festa desses torcedores. Palmeiras que já fez o treinamento lá em São Paulo, né, na academia, então amanhã só vai para esse jogo nessa quarta-feira. Palmeiras que vai ser o primeiro brasileiro a disputar, entrar em campo pelas quartas de final da Libertadores. O técnico Abel Ferreira não tem nenhum problema para escalar esse time. Tem os jogadores, inclusive, que estavam machucados à disposição. É o caso do Rafael Veiga, né? Recuperado de dores no pubis, já até entrou contra o Internacional. Tem o Maurício, que também se recuperou de dores lombares. E o Andréas Pereira, esse não estava machucado, mas é um reforço muito importante, principalmente agora nesse mata-mata da Libertadores, o Andréas Pereira. Palmeiras vem grandão, né? Venceu o Internacional por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro e logo depois daquela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, não perdeu mais. Em 7 jogos, são 5 vitórias e 2 empates. E é bom a gente prestar atenção nessa dupla que vem dando o que falar, né? Ela foi até comparada a Romário e Bebeto. É isso aí, estou falando de Vitor Roque, que tem 6 gols nessa temporada, e de Flaco Lopes, que tem 5, ou seja, como diz lá em Minas Gerais, essa dupla ornou. É jogo grande, hein? Jogo no Monumental de Nunes, que passou por uma reforma, estivemos lá hoje pela manhã, tá lindo, tá cheirando a tinta. Capacidade para 85 mil torcedores, os ingressos já estão esgotados, então vai ser casa cheia, pressão para cima do time de Abel Ferreira. É isso. Renato Peters, da Argentina, de Buenos Aires, para o Troca de Passes. Valeu, Peters, muito obrigado pelas informações. O Palmeiras que chega realmente embalado, né, Mansur? Depois da eliminação para o Corinthians, claro que é uma eliminação doída, precoce até na Copa do Brasil, mas se a gente fizer o recorte de Campeonato Brasileiro, o único time que não perdeu na volta da Copa do Mundo de Clubes é o time do Palmeiras. E o Abel encontrou uma dupla de ataque que está funcionando muito bem, como disse o Peters, né? A dupla Flaco-Roque. É aquela repetição de uma história que o Palmeiras com o Abel escreveu algumas vezes nesse período com o treinador, que é passar uma parte da temporada em que você vê jogadores entrarem, jogadores saindo, algumas alterações. Evidente que, estou falando em termos de formação titular e de busca pelo melhor rendimento, né? Porque é um time que vence, que no ano seguinte precisa se reinventar, porque os adversários começam a enfrentá-lo de uma outra maneira. E a partir da metade da temporada encontra, especialmente para a reta final, para o momento em que as competições se definem, ele encontra algo novo. Já foi com uma formação com 3 zagueiros, já foi com o surgimento do Henrique naquela arrancada de 2023, e agora é com o uso do Flaco e do Vitor Roque juntos, né? Isso é mais fácil acontecer para quem tem um domínio tão grande sobre o elenco, quem tem continuidade de trabalho, porque é evidente que o tempo não faz qualquer trabalho se tornar bom, você precisa ter a competência e a qualidade para fazer. O Palmeiras desse ano tinha um obstáculo maior para o Abel. Nunca o Palmeiras do Abel passou por uma reformulação de espinha dorsal tão grande como essa. Só que ele encontrou uma formação que vinha dando sensações muito boas nesse momento. Se a gente pega esse mata-mata e transfere os 180 minutos para 2 campos neutros, a gente teria muito mais segurança de dizer que o Palmeiras tinha absolutamente tudo para passar, porque tem mais bola, tem melhores jogadores, tem melhor elenco, melhores opções. Agora, é evidente que é sempre desconfortável fazer um primeiro jogo no Monumental de Nunes, com estádio lotado, com um clube acostumado a esse tipo de ocasião. Agora, o Palmeiras é melhor time do que o River Plate. Se vai passar, a gente não tem como garantir. O melhor de tudo, ele chega para esse jogo melhor do que ele estava, por exemplo, quando ele volta da Copa do Mundo de Clubes. Nesse momento, ele vive o melhor momento dele do ano, chega junto com os jogos mais importantes do ano.
Colocar o provável time do Palmeiras, do Abel Ferreira, para esse jogo de amanhã aqui no nosso telaço. Um time, né, parecido ao time idêntico ao que goleou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, né? O Everton no gol, Kelvin na lateral direita, que ganhou essa vaga, né? Aparentemente o Giai passou a ser opção no banco de reservas, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, Felipe Anderson pelo lado esquerdo, Facundo Torres pela direita e essa dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. E é curioso também, né, Eric, como essa dupla... que para muitos, a gente falava durante muito tempo na temporada, eram concorrentes, né? Porque ou era o Vitor Roque ou era o Flaco Lopes. Jogando juntos, os dois elevaram, né, o nível na temporada. Acho que um deu confiança para o outro, os gols do Vitor Roque começaram a acontecer e o Flaco vai mostrando até outras valências também, né? Até agindo como um armador em muitas etapas do jogo. E aí, pessoal, confiante com esse provável time do Verdão hoje, hein? Tomara que seja pelo menos 2-0, mas um empate vai ser de bom tamanho, hein? Então, pessoal, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Mesmo quando o Flaco jogava sozinho, digamos assim, no ataque, como um 9 centralizado, ele já era um jogador muito inteligente, assim, um jogador de bom passe, de boa técnica. Ele não era aquele centroavante só de ficar na área esperando o cruzamento, assim. Ele tem qualidade para fazer uma tabela de dar um passe, um pivô, né? E deixar um jogador na cara do gol. Então... E o Roque tem muita força física, né? O Vitor Roque é um tanque, assim, um jogador com uma explosão maravilhosa, assim, um jogador que você bota a bola na frente para ele correr, ele vai chegar, no mínimo, na pior das hipóteses, ele chega junto com o zagueiro, que vai estar já largando na frente dele. Então, assim, é um casamento de uma dupla que tem características que podem se associar. E o Abel, para aproveitar isso, conseguiu mudar também no mecanismo do time, né? Muitas vezes ele usava um dos laterais como um terceiro zagueiro. Hoje os dois laterais eles participam muito mais da parte ofensiva, né? O Kelvin, que tem essa característica desde a época do Atlético Paranaense. E o que eu acho do jogo de amanhã, é assim, eu vi o jogo do River contra o Libertad, os dois jogos. O River, ele sofreu para se classificar contra o Libertad, não à toa a classificação veio nos pênaltis. O Galopo foi expulso no jogo do Monumental, isso deixou o jogo ainda mais dramático para a equipe argentina, que precisou correr atrás e garantir a classificação nos pênaltis. Agora, é um time envelhecido do River Plate. Pelo menos a base do time, ela tem bem acima dos 30 anos, né? Você vê o Enzo, Nátio Fernandes, Quinteiro, o Borja mesmo, quando joga como titular. Enfim, é um time, o Acunha pelo lado esquerdo, o Montiel, não são jogadores jovens. E contrapartida, o time do Palmeiras é muito físico. É um time que tem muita força. É um time jovem com muita força física, com preparo físico muito bem apurado. Você vê nos jogos do Campeonato Brasileiro, assim, mesmo quando o Palmeiras não faz um grande jogo, ele consegue se impor na parte física contra os adversários. Por isso que eu acho assim, para o River conseguir levar o resultado para São Paulo, ele vai ter que ter uma noite perfeita em Buenos Aires. Porque esse time do Palmeiras, primeiro, é um time muito acostumado a esse tipo de jogo. Há anos vem dando as cartas na Libertadores, nos jogos fora de casa. E como visitante tem um aproveitamento Exatamente, como visitante. E tem essa questão física que eu acho que nesse tipo de jogo se impõe muito. O time do Palmeiras é muito físico, cara. E diferentemente do River Plate, por exemplo. Mas assim, aí tem uma dúvida que deve estar na cabeça do Abel, que é qual River Plate vai vir. Está sendo muito usado na Argentina o... Não tem o Galopo, por exemplo, que é uma peça importante no Rio, está suspenso. Tem sido muito usado na Argentina um desenho do jogo contra o Estudiantes, na última rodada do Venceu por 2-1, né? Argentino. Venceu por 2-1. Que ali o Galhardo usou em parte do jogo, e depois ele teve o Martínez Cortes expulso no jogo. Mas ele usou 3 zagueiros. Não usou o Quinteiro, por exemplo, ficou no banco e não saiu. Talvez um pouco a ver também com a característica de um jogo que ele ficou com um jogador a menos. Mas, ao mesmo tempo, ele compensou um pouco em termos de vigor, diminuiu um pouco a média de idade em alguns setores e tentou amenizar. Porque a questão da idade da média de idade da base titular do River, ela nasce muito no jogo de ida contra o Libertad. Quando o River faz um primeiro tempo ruim, melhora muito no segundo tempo com a entrada desses jogadores de média mais elevada, e aí ele leva essa base para o jogo da volta no Monumental, e a classificação também vem de uma maneira bem dramática, né? Então, essa questão de se você pega o elenco do River e junta a melhor qualidade técnica para jogar, você vai elevar a média de idade. Então,
o Galhardo ele tem tentado andar nesse equilíbrio, buscar esse equilíbrio entre vigor e qualidade técnica. De um trabalho que se esperava até mais... Embora o River tenha uma invencibilidade longa nesse momento, né? Mas se esperava mais o trabalho do Galhardo, desde a volta, ainda não repetiu os melhores momentos da primeira passagem. A última derrota do River Plate foi na Copa do Mundo de Clubes, no jogo contra a Inter de Milão. E é isso aí, pessoal, ansioso para o jogo de hoje. Eu já estou, já estou preparado psicologicamente para enfrentar um grande desafio que vai ser o jogaço de hoje à noite. Então, pessoal, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, no final do vídeo vai ter mais um vídeo do nosso canal Marcelo React Verdão.